Graça e paz a todos, tá bom? Peço a sua gentileza, de como todas as manhãs a partir de hoje, tá bom? De você clicar aí no seu aviãozinho e mandar para o maior número de pessoas que você puder. Amém? Você do Facebook, você do Instagram. Você do Instagram eu tenho acesso, estou te vendo, mas você do Facebook, por gentileza, você que está me vendo aí, dá um oi aí, dá uma graça e paz. Você que está pelo Facebook, que a gente não consegue acompanhar, é diferente, mas você que está aqui pelo Instagram, glória a Deus, seja muito bem-vindo. Nós vamos dar início às nossas lives falando sobre o manual de intercessão. Vamos falar sobre intercessão, mas antes vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais este dia na presença dele, amém? Por mais este presente, né, pelo dom da vida, pelo ele ter nos concedido o direito, né, de estarmos aqui, podendo falar, respirar, amém? Estar vivo, estar com vida. Vamos agradecer? Senhor Deus, foi maravilhoso. Nós queremos te agradecer nesta manhã por mais este privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome para glorificar a ti. Queremos apresentar a vida de cada irmão, de cada irmã nesta manhã. Que o Senhor venha falar ao nosso coração de maneira poderosa. Papai, nós somos gratos ao Senhor pelo dom da vida, por tudo que o Senhor tem feito, pelo respirar, né, pela nossa família. Nós já encaminhamos nossos filhos para a escola, nossos cônjuges. Nós queremos agradecer pela vida do nosso cônjuge, para a glória do nome de Jesus. E agradecer também pela nossa vida, Senhor. Continue nos abençoando, continue realizando os teus milagres na nossa vida, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Antes da gente dar início, amém, ao manual direto falando sobre intercessão, preparando seus significados, eu quero primeiro apresentar para você que talvez nos conhece de longe, eu quero apresentar para você o Ministério Rave. Quem que é o Ministério Rave? Tá? Então, se você tem o nosso manual aí, na página 11, nós vamos explicar um pouquinho quem é o Ministério Rave, como que ele surgiu, quanto tempo ele tem de vida, para que você possa entender melhor, né, com quem você está falando, nos conhecendo. Então, o Ministério Rave, o seu nome para você, se você não sabe, é Restaurando a Noiva. Tá bom? O nome é Restaurando a Noiva. É um ministério de ensino, né, de intercessão, cura, libertação e preparando as pessoas, né, para a luta contra as hostes espirituais da maldade através do conhecimento bíblico. É isso mesmo. Nós tentamos, ou através da palavra de Deus, preparar guerreiros, tá bom? Contra as trevas mesmo, tá bom? Então nós preparamos. O fundador desse ministério chamado Rave sou eu, né, o Bispo Rodrigo. O Senhor nos deu a honra de fundar esse ministério lá em 2019, né, com o nome tudo bonitinho, mas ele já vem desde 2015, tá bom? Desde 2015 nós vemos trabalhando ele, estruturando ele. Quando foi em 2019, o Senhor nos deu um nome, o Senhor nos deu uma identidade, e desde lá para cá nós não paramos com o ensino, tá bom? Como nós estávamos dizendo, o nome Rave, o seu significado primário é restaurando a noiva, tá bom? Mas o Rave também tem uma terminologia judaica muito interessante, né? Essa terminologia Rave, ela é usada para se referir aos estudiosos acadêmicos, né, dos rabinos babilônicos. Olha só que interessante. E é empregada na referência dos acadêmicos de Israel também. Este termo é utilizado dentro do judaísmo para definir os rabinos de grande importância, né, uma determinada área ou uma situação, tá? Servindo com um título que significa mestre. Então o nome Ravi, né, ele vem dos rabinos de alto conhecimento de Israel, e que o seu nome é mestre, né, ou aquele que detém grande conhecimento. Sendo assim, o Senhor nos revelou que através do ministério de mestre, como cita Efésios 4:11, né, ao qual ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, Jesus vai restaurar a sua noiva por meio do ensino profundo de sua palavra.
da palavra de Deus, tá? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, este é o significado da palavra Rav, restaurando a noiva, através do quê? Através do conhecimento bíblico, através do conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então, esse é o significado. Hoje, nós queremos tratar com você que tem um manual, corre lá, eu dou tempo para você pegar, pegue lá o seu manual de intercessão do Ministério Rav. Se você não possui esse manual, você quer adquirir ele, você pode estar acessando a bio, tá bom? Tanto aqui da página do Ministério Rav, quanto a bio na página do Bispo Rodrigo, tá bom? Você vai encontrar lá o link para nossa loja do Mercado Livre, você vai estar podendo adquirir o seu livro, né? A Selma vai estar chegando aí, se eu não me engano, Selma, essa semana, tá bom? Essa semana vai estar chegando para você, nós vamos postar assim que o correio abrir hoje, tá bom? Já vai estar chegando esse material para você. Então nós vamos falar hoje, né, o que é intercessão, né? O primeiro título na página 15 que nós queremos trabalhar hoje com você é o que é intercessão, tá bom? Quero já complementar, tá bom, a live dizendo para você que assim, esse material a gente dá um curso de 2 horas e meia, né? É o curso que nós desenvolvemos esse material. Então aqui eu não vou ficar aqui 2 horas com você, tá bom? O intuito é ficar aqui meia hora, 40 minutos, ou no máximo 1 hora, porque eu acabo me empolgando bastante com o ensino da palavra, e aí a gente acaba passando, mas no máximo 1 hora, tá bom? Então assim, não vai dar para mim imprimir tudo aqui para você, né? Falar em detalhe aqui para você sobre intercessão. É uma pincelada, tá bom? Para que aguce a sua curiosidade, para que você venha estudar, venha se aprofundar mais no termo, né, sobre intercessão, tá bom? Se depois dessas lives você quiser, né, fazer o curso conosco todo, né, você pode estar nos procurando, tá bom? E está aguardando aí a próxima turma. Eu estou encerrando uma turma agora. Em dezembro eu encerro uma turma do curso de intercessão e a partir de janeiro do ano que vem nós abrimos uma nova turma. Mas aqui você já vai ter uma base do que é que nós trabalhamos no curso do Ministério Rav, né? Tanto intercessão, cura e libertação, quanto o aconselhamento, tá? Então vamos lá. O que é intercessão? Talvez você possa colocar aí para mim, com poucas palavras, o que você acha, o que é intercessão. Mas nós vamos discutir aqui um pouco, tá bom? Sobre o que é intercessão. Então, primeiro que intercessão é um processo sacerdotal, né? Intercessão não é uma oratória, intercessão não é apenas um título, né, de um intercessor, mas intercessão, ele é o processo sacerdotal. E qual que é esse processo? É o processo de apresentar, sabe, outra pessoa ou um grupo, tá bom? Você pode estar apresentando outra pessoa ou um grupo inspirado pela compaixão. É isso mesmo. Intercessão é esta arte, tá bom? É uma arte sacerdotal, é um processo sacerdotal. Tá lembrado lá da época do sacerdócio, no Velho Testamento? Então, o sacerdote tinha qual dever? O sacerdote tinha o dever de assumir o sacrifício, né? A ovelha, o pombo, o carneiro, o cordeiro, para sacrificar em favor da vida dos nossos irmãos que estavam em pecado, fazendo a expiação, né, com o sangue para redimir a nação, ou a comunidade, ou uma pessoa do seu pecado. Então esse era o processo sacerdotal. Então a intercessão, ela tem esse objetivo, ele é um processo sacerdotal que representa um grupo ou uma pessoa, tá? E tem, né, principalmente o intercessor, ele não pode fazer uma apresentação vazia, né? Por isso que o intercessor, ele não é apenas um orador que vai chegar e falar assim: ai, Senhor, né, um exemplo aqui, abençoa aqui a Selma, a Neia, a Thaís, né? Não é apenas essa apresentação coloquial que a gente faz numa oração. Não, a intercessão, ela vai muito mais além. Por quê? Porque ela exige com que você se coloque,
né, na brecha. Ela exige que você seja empático com a pessoa, que você antes de falar, que você antes de declarar algo, você sinta, né? Você sinta as dores da pessoa, sendo empático, se identificando, né, com os pecados ou as misérias ou os problemas que a pessoa está vivendo e assim confessando, se arrependendo, né, por essa pessoa ou por este propósito. Então, resumidamente, a intercessão é isso, tá? O texto que nós utilizamos e que você pode aí depois ler, se você quiser, quem está com o manual vai ter aí claramente, o manual já declara que é Hebreus capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los, tá? Em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ela é capaz, ou ele, né, como intercessor, é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Então, esse é o papel sacerdotal, apresentar a Deus a causa do outro, tá bom? Agora, vamos entender melhor o que é o intercessor, né? O que é o intercessor? Então, primeiro, a expressão do latim da palavra intercessor, ela é separada por duas palavras, inter, tá? E cedere, né? São duas palavras aí no latim que traz, né, a palavra intercessão, que é intercedere, tá? No latim, sua expressão é intercedere, que é inter e cedere. A palavra inter significa entre, tá? A palavra inter significa entre. Então, o intercessor é aquele que se coloca entre o problema, entre a pessoa, entre a dificuldade, tá? Então, esse é o intercessor, aquele que se coloca na brecha, aquele que se coloca entre. Amém? Então, o intercessor é aquele que está. Agora, a palavra intercessão ela é muito profunda. Em qual sentido, meu bispo? É que ela, além de ela dar a expressão de que o intercessor é aquele que se coloca entre, né, se coloca no meio, se coloca na brecha, ela também tem a expressão chamada cedere, que é passar. Isso aqui, irmãos queridos, amigos, ouvintes, isso aqui é super importante, né? Esse cedere é super importante. Por quê? Muitas das vezes nós vamos identificar intercessores que são extremamente empáticos, ele sente a dor literal da pessoa, né? Ele se coloca no lugar da pessoa, só que depois da sua intercessão, essa pessoa fica cheia de problemas, fica cheia de dores, fica com sentimentos de angústia. Então, esse é um problema. Por quê? Porque o intercessor não é apenas se colocar na brecha. O intercedor, ele precisa estar entre, mas ele precisa passar. O que significa passar? O passar é que ele precisa romper esse lugar. Ele não pode ficar ali sentindo todas as dores da pessoa simplesmente, né? Eu não sei se você já passou por essas experiências, eu já passei, eu já vi várias pessoas passar, de repente uma pessoa chegar para ela num culto, numa reunião, numa visita, e essa pessoa pedir oração, falar, né, pastor ou irmão, ora por mim. E aí a gente orar, ou a pessoa orar, e depois que a pessoa orar, irmãos, ela ficar cheia de dor. Já passou por isso? Você já viu isso acontecer? Dá um alô aí. Escreva aí, você do Facebook, você do Instagram. Você já passou por isso? De que ao orar por uma pessoa, né, a orar, a interceder a ela diante de Deus, você passou a sentir as dores dela e você ficou super mal, né? Isso acontece, pastor? Isso acontece. Verdadeiramente isso acontece. Porém, diga comigo aí, porém, isso não deve acontecer. Dessa dor fixar em você, de você ficar com essa dor. Essa dor não é sua. Então, muitos erros que alguns intercessores cometem
é apenas entender que a intercessão é como se espiritualmente você apenas fosse para o local. E você não pode apenas ir para o local, você precisa ir, mas você também precisa sair desse lugar. Por isso que a palavra cedere é muito importante, essa parte de passar. Então o intercessor, ele não pode ficar no problema da pessoa, ele precisa se colocar entre a pessoa, mas ele precisa sair, ele precisa passar pela pessoa, ele precisa passar por este local, né? Espiritualmente falando, né? Então, ainda que no momento eu já orei por pessoas que estavam ali com enxaqueca, a pessoa não tinha falado para mim do problema, mas durante um culto eu tive, né, ali fui acometido por enxaqueca e ali recebi isso como uma resposta de Deus, né, como se eu convidei, né, falei, ó, existem pessoas aqui que está com fortes dores de cabeça, e quando eu orei pela pessoa, aquela dor foi potencializada em mim, mas depois que eu orei aquela dor, e tanto eu fiquei livre, quanto a pessoa ficou livre, eu não poderia ficar com aquela dor, né? Eu não poderia assumir aquela dor da pessoa, até porque essa dor não é minha, ela precisa ir para onde o Senhor determinar, para o abismo, né? Para as trevas, porque é ali que estão as dores, né? As nossas doenças estão nas trevas, ou a gente pode modificar e dizer que ela foi, como diz o texto de Isaías 53, que ela foi cravada na cruz, o Senhor levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, não há motivo de, como intercessor, eu assumir a dor da pessoa. Então, isso precisa ser extremamente sério, extremamente bem desenvolvido na nossa cabeça, no nosso coração. Eu já participei de reuniões, isso aqui é importante falar, eu participei de reuniões, irmãos, aonde uma pessoa estava no local com a gente e de repente essa pessoa foi empática, ela sentiu a dor da pessoa. Eu estava numa reunião sobre determinado assunto, eu não vou colocar aqui o assunto, porque senão vai ficar fácil distinguir quem era a pessoa, quem estava no ambiente, tá bom? Eu estava aplicando um determinado curso e de repente nós tocamos em assuntos sobre abusos sexuais, molestação e etc. E aí uma pessoa, eu me lembro que uma pessoa, ela ficou muito mal na hora, né? Uma mulher, ela ficou muito mal, ela começou a passar mal com sentimentos, porque não era ela abusada, era o seu filho que havia sido abusado. E ali depois que aquela mulher, né, começou a esboçar sentimentos de dor, eu chamei, ela se levantou para ir embora na hora do curso, eu segurei ela, disse, não, nós vamos orar por você, e essa aflição, né, que você está sentindo, você vai deixar de sentir, né, e nós oramos, e foi poderoso, no momento que nós oramos, ela deixou, ela se acalmou, mas aí um dos meus líderes que estavam ali, ele levantou e falou, pastor, eu estou sentindo a dor desta mulher, né? A angústia que ela estava sentindo, eu estou sentindo, né? Então, esse sentimento da intercessão, ele é muito real, mas você não pode assumir. Vocês estão me entendendo, queridos? Você está me entendendo? Você do Facebook, você do Instagram, você como intercessor, você não pode entrar numa causa e assumir aquele problema como se fosse seu, né? Você precisa apresentar diante de Deus, você precisa ser empático, você precisa se colocar na brecha, mas você precisa passar por ela, amém? Você não pode fixar, você não pode colocar as suas estacas ali no meio do problema, entre a pessoa, assumindo o problema, fixando no problema da pessoa, porque senão você não vai conseguir desenvolver o seu ministério. Já imaginou? A gente está falando aqui de um caso, mas vamos se dizer que você de repente é um pastor, é um líder, você tem aí um posicionamento de vários discípulos, e aí imaginou você assumindo o problema, você apresentando diante de Deus vários problemas de toda uma comunidade. Nós que somos pastores, que temos aí 100, 150, 200, 250 pessoas, né,
debaixo debaixo da nossa responsabilidade, debaixo do nosso sacerdócio, né? Temos o dever de apresentar a Deus essas pessoas. Já imaginou eu assumindo os problemas e as dores dessas pessoas, tomando para mim? Eu não vou conseguir viver, irmãos. Eu vou cair numa depressão, até porque, escute, eu como pastor, eu não consigo resolver tudo, né? Eu vou apresentar diante de Deus, eu vou ser empático, eu vou sentir a dor das pessoas, isso é verdade, eu vou sentir poderosamente a dor dessa pessoa, desta família, desta mulher, deste homem, mas eu preciso passar também, eu não posso ficar entre o problema dela, eu não posso ficar entre a dificuldade dela, eu preciso passar, amém? Eu preciso passar desse estágio, tá bom? E somente passando desse estágio é que eu vou conseguir levantar e respirar. Por isso que é importante entender o processo da intercessão, que é um processo sacerdotal, tá bom? Eu não posso estar ali fixo, amém? Eu não posso estar ali fixo no coração da pessoa ou na vida da pessoa, sentindo a dor dela, e aí eu sair desse momento de oração angustiado, pesado, entristecido. Não, esse momento foi destrutivo. Se você entrou neste ambiente e aí você ficou mal. Eu já tive experiências de ver pessoas orar por um enfermo, ou a pessoa estava com febre, e aí uma irmã que tinha ali dom da cura, ou se movimentava na intercessão com dom de cura, ela orou por uma pessoa e ela ficou mal, ela assumiu a dor, ela assumiu a enfermidade da pessoa, e ela foi deitar e ela passou aquele dia todinho mal, né? Olha só o problema que acarretou. Então, como intercessores, queridos, nós não podemos entender isso normal. Não é normal eu orar por alguém e eu ficar mal. Não, é normal você orar por alguém, é normal você entrar na brecha por alguém, você sentir a dor pela empatia da pessoa, mas quando você encerrar o seu tempo de oração, essa angústia, essa enfermidade, essa dor deve ser eliminada junto com a oração. Você não pode sair desse ambiente pior, né, do que você entrou. Não, senão a sua guerra foi falha. Você, como um guerreiro, você não está munido com as ferramentas corretas, como o escudo da fé, né? Eu fui orar por uma pessoa, pastor, e eu fiquei atormentada. Não, está um erro. Você não está entendendo esse significado da palavra intercedere. Inter de entre e cedere de passar. Tá bom? E aí o texto, olha só que interessante, o manual aqui vai nos dizer ainda fortemente, né? É apelar em oração com insistência em favor de alguém, é você se colocar no lugar do outro, defender a causa dele, ou seja, pleitear pela igreja, pelos pastores ou ainda por uma causa específica, é se colocar na brecha pelo outro, mas é preciso você passar, porque senão, irmãos, nós não vamos entender o papel sacerdotal, nós vamos sofrer, e aí esse sofrimento, ele pode desenvolver afronta e confrontos espirituais, é verdade, mas se esse dever de intercessor gerar retaliações, existe um problema. Você sabia disso? Eu vejo muitas pessoas entrarem em batalhas e falar: ai meu Deus, eu estou sofrendo retaliação. Isso é um erro, porque retaliação você vai sofrer só se você estiver em pecado, querido, se você estiver dando brecha ao diabo, né? Retaliação é isso, retaliação ocorre quando existe um motivo para o inimigo te retaliar. Tem uma brecha, tem uma vulnerabilidade ao qual o inimigo da nossa guerra consegue nos retaliar, né? Consegue afetar, porque retaliação significa isso, ele vai conseguir afetar você. Tá? Então isso não é saudável para um intercessor, para um guerreiro de oração. Agora, a gente não pode impedir os confrontos, tá?
Os confrontos espirituais a gente não vai poder impedir. Então, o inimigo das nossas almas, o adversário, ele pode usar pessoas, né, para nos estimular, desestimular, melhor dizendo. Ele pode usar pessoas para confrontar a gente. Vamos usar um exemplo disso? Qual é o exemplo bíblico, pastor, que você pode dar? Jó, tá lembrado do texto de Jó, capítulo 2, quando Deus, pela segunda vez, fala sobre Jó, e aí Deus honra Jó novamente, dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e que ainda tinha retido a sua sinceridade, mesmo Satanás tentando contra ele sem causa. O texto de Jó, capítulo 2, verso 2 ou 3, se eu não me engano, não me falha a memória, está dizendo isso. Nos versículos seguintes, a sua esposa, ela é usada por Satanás para afrontar Jó. Tá? Eu não estou aqui demonizando a esposa de Jó, tá bom? Mas ela é usada por quê? Porque a esposa vai no ponto onde Deus estava falando a Satanás, né? A esposa vai especificamente dizendo, olha, amaldiçoa o seu Deus e morre, ou seja, fale daquilo que você está retendo aí dentro de você e morre de uma vez, né? Então, Satanás estava afrontando Jó, né, através da sua esposa. Claro que eu não quero apenas citá-la, mas se a gente contextualizar, a esposa está vendo o sofrimento do marido, está vendo a perca dos filhos, a perca dos bens materiais. Então, claro, não estou dizendo que essa mulher não tem os motivos, mas olhe só, preste bem atenção. Essa mulher acaba utilizando de algo que Deus acabou de falar a Satanás para afrontar a Jó a não reter a sua sinceridade, ou seja, amaldiçoa, entrega o que está dentro de você, expressa, põe para fora o que está dentro de você e morra de uma vez, porque Satanás sabíamos que se Jó externasse, preste bem atenção, se Jó externasse os seus sentimentos, os pensamentos que estavam no seu interior, né, provavelmente ali Jó morreria, porque Jó perderia a fé ao externar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Deus deixa claro que apesar de ser um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, Jó tinha algo dentro dele que questionou a Deus. Ele tinha alguma coisa que ele pensou, mas ele reteve. Para quê? Para que não contaminasse o outro. Mas ali Satanás afronta Jó através da sua esposa, mas não tem sucesso. O inimigo não tem sucesso contra a vida de Jó. Então, você não vai poder impedir as afrontas de Satanás. Você não vai poder impedir os confrontos espirituais com as hostes espirituais da maldade. É verdade, você não vai conseguir impedir os confrontos, mas você pode impedir sim retaliações, tá bom? Então retaliações só ocorrem se a sua vida tiver brecha. Se ela não tiver brecha, não ocorre retaliação, tá bom? Se você tem uma vida íntegra, não perfeita, amém? Uma vida perfeita, irmãos, é impossível. Nós somos homens e mulheres falhos, tá? Que estamos passando por um processo de justificação e santificação diante de Deus. Agora, nós podemos sim guardar a nossa vida, guardar a nossa fé, usar o escudo da fé, repreendendo toda e qualquer acusação do adversário, dando um basta, aleluia, naquilo que o diabo quer imprimir no nosso coração. Nós podemos sim, tá bom? Então, intercessão, ela tem esse crivo, tá bom? Do interceder. Eu acredito que se você conseguir entender essa dinâmica, né, dessa primeira página apenas, sabe, da página 15, do intercedere, do inter e do cedere, do entre e do passar, você já potencializa poderosamente a sua intercessão. Você aqui aprende uma lição poderosa sobre intercessão. Qualquer guerra que eu for enfrentar,
Você precisa entender que Deus já te deu as ferramentas necessárias para vencer as guerras. Com a sua intercessão. No momento da sua oração, você vai sentir realmente, você vai talvez sentir a angústia, você vai sentir o medo, você vai sentir a dor, mas quando você sair da oração, você também vai ter eliminado a sua dor, a sua angústia, esta enfermidade que assolou a vida da pessoa. Você precisa crer nisso. A sua intercessão precisa ser uma intercessão viva. Amém? Amém? Você entende isso? A sua intercessão precisa ser uma intercessão viva. Você recebe isso no seu espírito? Viva em que sentido, pastor? No momento que você encerrar a sua intercessão, você encerrou a sua intercessão, então acabou. Acabou o problema. Se você estava ali se sentindo angustiado por causa da intercessão, você se colocou entre o problema do irmão, o problema da igreja, o problema do país, o problema da nação, você se angustiou, você teve dor, você até teve algumas impressões como dor de cabeça, dor no corpo, ânsia de vômito. Tem situações que a gente vai interceder e a gente sente ânsia de vômito, e não é que a gente vai vomitar algo, é que a gente está sentindo o que a pessoa está sentindo, né? Então, esse papel do intercedere, a intercessão, o papel sacerdotal de se colocar no lugar da pessoa diante de Deus, ela vai provocar isso. Amém? Ela vai provocar alguns sentimentos, alguns comportamentos. Mas quando você sair, escute, quando você sair do seu ambiente de oração, você precisa sair com a vitória, né? Você precisa encerrar, né, o entre com o cedere, ou seja, passar. Você não vai estar dentro, você vai entrar e você vai sair. Amém? Diga comigo, entrar e sair. Você não vai permanecer na dor da pessoa, tá bom? Você não vai permanecer na dor. Você precisa aprender isso como intercessor. Para quê? Para que você não seja vítima da sua intercessão. Já imaginou você interceder e ficar ali sofrendo? Então você precisa passar. Amém? Vamos lá para o próximo nível. E qual que é a diferença, né? A tão confusão que a gente faz, né, entre oração e intercessão. Há uma diferença muito expressiva, muito grande, tá bom? A oração, né, vamos lá, o que é a oração? A oração é uma forma de desenvolver o nosso relacionamento com Deus, tá bom? A oração, preste bem atenção, tá? Para você não se perder. A oração é a forma de comunicação, de relacionamento entre você e Deus. A oração é isso, tá bom? A oração, ela não é uma ouvidoria. O seu tempo de oração não é uma ouvidoria onde você chega, derrama as suas reclamações diante de Deus e depois você fecha a reclamação, levanta do seu lugar e vai embora. Isso não é oração, tá bom? A oração é a forma de desenvolver o nosso relacionamento com Deus, onde a gente fala tudo, né, da nossa forma. É o nosso diálogo com Deus, né? Então, lá no início do livro de Gênesis capítulo 3, né, a Bíblia vai falar que Deus visitava Adão na viração do dia, todos os dias, ao meio-dia, Deus visitava Adão. Para quê? Para ter relacionamento. E assim, escute, assim é a nossa oração. A nossa oração, ela vai desenvolver em nós relacionamento. Amém? Ela vai desenvolver na minha e na sua vida relacionamento, tá? Então, é super importante você entender isso, tá? Que quando eu vou para a oração, eu vou desenvolver o meu relacionamento, tá bom? Agora, a intercessão. Onde que está a diferença, pastor, da oração e da intercessão? A oração você vai dialogar com Deus. Então, você vai falar, né, dos seus projetos, você vai falar dos seus sonhos, você vai falar do seu dia,
Você vai falar com Deus de como você está hoje. A oração é para isso, para trabalhar nesses processos. Amém? A oração serve para isso. Agora, a intercessão é a forma de você advogar diante de Deus por você ou por outras pessoas, né? E Jesus é o grande exemplo. 1 João 2:1, João afirma que Jesus está ao lado do Pai para advogar a nossa causa. E aí sabe o que é interessante? Olha só que interessante. A oração é um diálogo, amém? A intercessão é diferente. Por quê? Porque a intercessão você vai diante de Deus. Olha só que interessante e que profundo, irmãos, que profundidade é o que nós estamos falando hoje. Olha só. Quando nós advogamos diante de Deus, né, todo advogado ele precisa preparar um ofício, né, ou um processo para apresentar ao juiz. Não pode ser de qualquer forma, né? Ele precisa ter argumentos certos e fortes o suficientes para rebater a lei ou a sentença aplicada pelo promotor de justiça ou pelo acusador, né? O advogado da acusação. Então, olha só que interessante, a intercessão, ela também se faz necessário essa profundidade. Quando eu falo de intercessão, né, ensinando sobre intercessão, eu gosto de trabalhar alguns textos, né, e que eu vou citar aqui hoje, tá bom? E a gente não vai encerrar essa explicação desse texto hoje, por quê? Porque eu gosto de trabalhar esse texto na aula de amanhã, no conteúdo de amanhã, tá bom? Então eu vou deixar esse texto aqui para você, tá bom? Nós estamos encerrando, ó, 48 minutos de live já, 8 horas e 17 minutos. Nós começamos às 7h30, tá? Então eu vou deixar o texto aqui de Neemias, Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículo 4 ao 11. Vai nos mostrar como um intercessor precisa se movimentar. Nós vamos olhar nesse texto de Neemias e nós vamos encontrar tudo o que eu falei para você aqui. Nós vamos encontrar em Neemias a empatia, onde Neemias fica sabendo da realidade do povo de Jerusalém, do povo de Israel, né, como estava o povo de Judá. Neemias fica sabendo, e aí Neemias se entristece, Neemias sente a dor dos seus irmãos, né? Neemias sente a dificuldade, Neemias vai orar, e a Bíblia vai relatar em Neemias capítulo 1, que Neemias lamenta, ele jejuma, ele chora, né? Dias ele ora diante de Deus, mas ele vai diante de Deus com argumentos fortíssimos, e aqui que está o diferencial. Quando você ora, você apresenta a Deus, né, como um relacionamento. Agora, quando você intercede, além de você apresentar o problema da pessoa, você apresenta argumentos bíblicos. Meu Deus, que poderoso, né? Não? Nós vamos ver Neemias apresentar a situação do povo de Israel, que havia sido levado cativo babilônico, e nesse tempo de Neemias aqui, no capítulo 1, o povo estava voltando do exílio babilônico. E quando o povo está voltando do exílio babilônico, irmãos, algo muito interessante acontecendo aqui. Preste bem atenção. Algo muito expressivo acontecendo aqui. Muito mesmo. O que está acontecendo? O povo já havia sido liberto, mas ninguém constrói os muros de Jerusalém. Ninguém estava construindo, ao contrário, o povo estava numa cidade arruinada, havia voltado para Jerusalém, mas estava numa cidade arruinada. E aí Neemias apresenta esta causa diante de Deus, mas sabe qual é interessante? Além de Neemias apresentar de que o povo estava vivendo em ruínas, Neemias começa a apresentar diante de Deus a promessa que Deus havia feito àquele povo. Neemias começa a apresentar os argumentos a Deus das promessas que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, a promessa que ele fez a Moisés. Então Neemias começa a apresentar as promessas, dizendo: esse povo tem promessas, Deus. Eu sei que a tua palavra vai dizer que se a gente desobedecesse, nós seríamos espalhados pela terra. E é verdade, o Senhor tem
o Senhor tem razão em fazer isso e permitir isso com o seu povo. Neemias diz isso claramente, irmãos. Mas Neemias também diz, argumentando ao Senhor, mas este mesmo povo que desobedeceu tem uma promessa. E qual promessa, bispo? É a promessa de restauração. Existe uma promessa de restauração para este povo, Senhor. Então, cumpra também, o Senhor cumpriu a promessa de sentença dada por Jeremias, mas agora cumpra a promessa de restauração. Olha só que poderoso, irmãos. Olha só que poderoso. Então, Neemias vai diante de Deus interceder pelo povo de Israel com argumento. E muitas das vezes nós, como intercessores, nós não temos argumento diante de Deus. A gente vai apresentar a causa da pessoa apenas. A gente apresenta uma enfermidade, a gente apresenta um problema, mas a gente não apresenta argumentos, o que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Porque nós às vezes temos intercessores que não se alimentam da palavra de Deus. Então nós precisamos ler a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Para quê? Para que quando nós formos interceder por alguém, além de apresentar a vida da pessoa, nós também vamos apresentar diante de Deus argumentos da sua própria palavra. Por quê, bispo? Porque a própria Bíblia vai dizer que Deus vela pela sua palavra. Olha que poderoso. Que glorioso, né? Não, glória a Jesus por isso. Então, eu vou encerrar aqui esse tempo. Eu queria continuar, mas não é o intuito ficar aqui horas com vocês, é apenas dar uma pincelada. A gente só falou de 2 páginas, olha só, né? 1 página e meia, melhor dizendo, né? E ainda tem aqui a importância da intercessão, o problema que causa a falta da intercessão, né? E alguns intercessores da Bíblia, né? Nós temos ainda aqui no manual, tá bom? Isso aqui a gente discute mais tempo nas nossas aulas do Ministério Ravi, no curso de intercessão, mas aqui ficou uma boa explicação para vocês pelo menos compreender, amém, o que é intercessão e qual a diferença entre oração e intercessão. Então, para encerrar, para a gente falar da diferença e encerrar, então a oração é o relacionamento que você precisa ter entre você e Deus. E a intercessão é a profundidade do argumento que você vai ter quando você pleitear, quando você apresentar a Deus um problema ou uma pessoa. Meu Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém por hoje? Meu Deus, que poderoso. Olha, como está sendo prazeroso ter esse tempo com vocês. Tá bem? A gente está mais cedo, nós estamos no costume aí de começar a live 8 horas da manhã. Agora nós estamos começando antes, estamos começando 7h30, 7h30, tá bom? Por que 7h30, bispo? Para facilitar, a gente tem algumas pessoas que estão indo para o trabalho, então a pessoa consegue acompanhar, tá bom? Então, por favor, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Essa live vai ficar gravada. Escute, esta live, durante 24 horas, ela vai ficar no nosso canal aqui, na página aqui do Ravi, tá bom? Mas depois você só vai ter acesso a ela na íntegra, tá bom? Na nossa página do YouTube. Então, se você não faz parte do nosso canal, se inscreva no canal do YouTube do Ministério Ravi, tá bom? Ministério.ravi no canal do YouTube. E lá você vai ter todas as nossas lives, ministrações, né, conferências, imersões do Ministério Ravi na íntegra, tá bom? Um conteúdo excelente, com muita sabedoria, com muita graça de Deus, tá bom? Vocês gostaram? Então, olha, que Deus abençoe, tá bom? A vida de vocês, que vocês possam utilizar esse material, né, esta pincelada que nós estamos dando aí sobre intercessão para abençoar e acrescentar na sua vida poderosamente. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, que você possa entender, né, esse detalhe do interceder e da diferença entre oração e intercessão. Poderoso, né? Não? Que Deus possa abençoar e acrescentar na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer o Senhor por este tempo poderoso na tua presença. Estamos aqui há 1 hora falando sobre intercessão,
Como a tua palavra nos dá profundidade, Senhor, em temas tão específicos, tão expressivos na tua presença. Nós queremos agradecer porque o Senhor deixou tudo nas Escrituras, nos orientando, nos preparando para algo maior, algo mais excelente, e nós queremos honrar o teu nome por isso. Agradeço com todo o nosso coração por cada pessoa que fez parte durante essa quase uma hora, né, 56 minutos. Obrigado pela vida de cada um. E amanhã nós vamos estar aqui, Senhor, nesse mesmo horário, dando continuidade ao nosso segundo dia sobre intercessão, treinando guerreiros para o Senhor. Amém? Nós queremos agradecer ao Senhor, abençoa o nosso dia,